Vamos conversar agora com o Flávio Conde, que é Head de Renda Variável da Levante. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Bom dia para você. Bom dia, eu sou analista de investimentos da Levante, não Head. Analista? Head é o Henrique, obrigado. Tá certo. Tranquilo. Obrigado pela correção. Então, vou até pedir para corrigir aqui também nos créditos. Mas, Flávio, quero começar essa conversa, obviamente, contigo, né? Falando sobre essas movimentações do mercado financeiro, porque a gente viu logo depois do primeiro turno uma movimentação bastante forte, um ânimo do mercado financeiro, e logo depois a gente já vê uma correção, principalmente ontem, a Bolsa tentando subir, mas algumas empresas segurando ali toda essa alta, e hoje uma expectativa em relação àquela reunião da OPEP, bolsas internacionais em queda também. Eu queria que você comentasse um pouco, desse sua avaliação, a sua opinião sobre esse cenário, esse momento que estamos passando no mercado financeiro, pós-eleição e também com lá fora, né? Muita coisa acontecendo. O que você está vendo na Bolsa nesse momento? Bom, em primeiro lugar, a reação de segunda-feira ficou dentro do esperado. Já tinha sido precificado em boa parte a vitória do Lula no primeiro turno, existia esse risco, apesar de nem a gente aqui na Levante, a gente não acreditava que ele fosse ganhar no primeiro turno. Quando ele não ganha e o Bolsonaro vai para o segundo turno com chance, apesar de pequena, mas com chance real de reverter a situação, a gente tem uma mini euforia da Bolsa na segunda-feira, porque teve ações como o Banco do Brasil, como Petrobras, que elas pararam de andar durante setembro, e Petrobras, obviamente, teve o efeito da queda do preço do petróleo, por conta da possibilidade do Lula ser eleito em primeiro turno. E a gente teve aquelas ações que foram melhor, como Edux e Cogna, e aí elas devolvem um pouco. A partir de ontem, né, ontem passa a ser a realização, teve muito investidor de curto prazo que vendeu na segunda à tarde, na terça de manhã, e hoje a gente volta a ficar ligado com o exterior. O exterior, estatisticamente falando, a gente acompanha nos últimos 2 anos 73% dos dias a gente vai na mesma direção do exterior. Não quer dizer que a gente sobe exatamente igual, mas eu faço essa conta com o SP500 e o número é esse: em 73% dos dias a gente segue, em 27% a gente vai no movimento contrário. Então, a gente volta a olhar lá para fora. Obviamente, hoje vai ter impacto também as alianças que ontem foram feitas do Bolsonaro com os 3 governadores do Sudeste, e ainda o apoio do Ratinho Júnior, que é Sul Paraná, e do Ronaldo Caiado, que é Centro-Oeste, que é Goiás. Então, isso daí é importante e aumentou a chance do Bolsonaro ganhar do Lula. Digamos que numericamente a gente sai de domingo com entre 20% e 30% de chance do Bolsonaro ser eleito e em torno de 80% a 75% do Lula ser eleito. Com as alianças ontem, eu acho que aumenta a chance do Bolsonaro ser eleito. O Lula ainda é o favorito, e eu vejo assim parecido com a final da Libertadores, Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo tem 80% de chance de ganhar, só que quando você tem 20%, você tem uma chance de ganhar. Então, isso daí pode ser um pouco precificado, só que a gente também vive um período muito difícil no exterior. O exterior está atrasado no aumento de juros, começou a aumentar os juros nos Estados Unidos esse ano, na Europa começou agora.
exterior deve entrar numa recessão, pelo menos técnica, no ano que vem, se não for agora, desculpe, no quarto tri. E ainda você tem uma guerra acontecendo na Ucrânia que não termina. Você tem agora o problema dos mísseis da Coreia, sim, Japão, Estados Unidos. Você tem a OPEP que dá vontade de falar para eles, olha, para ter um amigo como você, eu prefiro ter um inimigo, né? Porque eles olham o petróleo caindo para $85, 80, que é um baita preço historicamente, e falam, não, eu vou cortar minha produção que eu quero $100. Quer dizer, me ajuda a te ajudar, né? Uhum. Então, então a gente está num cenário difícil, só que o investidor brasileiro que está nos ouvindo, ele tem que ter em mente que as nossas ações continuam com preços muito convidativos. Quando a gente olha o índice Bovespa, dá a impressão que subiu demais. 116 mil pontos, 115 mil. Tem gente que acha que no curto prazo subiu demais. Mas quando você olha os múltiplos de Banco do Brasil, 75% do valor patrimonial, quando o histórico é 90%. Quando você vê Petrobras sendo negociada a 4 vezes o PL, enquanto as petrolíferas lá fora são negociadas entre 10 e 14 vezes. EV/EBITDA de Petrobras nunca foi tão baixo. EV/EBITDA de Vale, Uzi Minas, Gerdau nunca foi tão baixo. Você vê que a gente está adiantado em relação ao exterior. A gente está saindo a gente bateu o pico dos juros e pode, no segundo semestre do ano que vem, começar a baixar. Você tem o Brasil como o melhor país dos BRICS e dos emergentes, quer dizer, a China, a Rússia nem vou falar, mas a China se tornou pouco confiável, a Índia ainda vai bem, mas não é um mercado tão fácil de entrar e sair, e o mercado é muito pulverizado, a África do Sul não tem tamanho, o México tem a questão de estar ligado aos Estados Unidos, então vai ter recessão junto. A Argentina nunca teve tão mal, que o Chile também não está bem. Quer dizer, por exclusão, nós somos os melhores da segunda divisão. O Brasil está na segunda divisão dos investidores, apesar de ser grau de investimento, mas está em primeiro lugar. É que nem o Cruzeiro, que comemorou, quer dizer, está todo mundo de olho, o Brasil é o principal, e então a gente tem muita chance de pós-eleições receber mais recursos. Era isso que eu ia falar, Flávio. Então, nessa perspectiva toda, né, principalmente com a gente chegando já no pico do juro, próximo a cair, com inflação para baixo também, possivelmente num cenário pós-eleição, a Bolsa pode voltar a receber. E aí tem essa questão também de receber o recurso internacional, né? Do dinheiro estrangeiro vir para o Brasil, como a gente viu no começo do ano, né? A gente ser o país preferido desse investidor estrangeiro. Pelo que eu entendi, então, na sua avaliação, o investidor estrangeiro está esperando acontecer alguma coisa no pós-eleição? Seria isso, Flávio? Seria isso, e outra coisa que eu acho importante é o seguinte: em primeiro lugar, é uma mentira que os Faria Limers estão com Lula ou gostam do Lula. É que banqueiro não pode revelar voto, vai que o outro ganha, né? Mas a verdade, e o pregão de segunda-feira mostrou, é que o mercado financeiro prefere a continuação do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista macroeconômico, esse governo teve várias vitórias. A reforma da Previdência se tentava desde o Fernando Henrique em 1995, não foi aprovada, eles aprovaram. A reforma trabalhista era muito a favor do trabalhador, foi aprovada uma reforma trabalhista
moderna, considerando as mudanças no mercado de trabalho, por exemplo, o trabalho intermitente, que é muito importante para o jovem que faz faculdade e quer trabalhar num bar, num restaurante só na sexta, no sábado e no domingo, e não tinha como ser contratado. A única coisa que eu acho que esse governo, que pode ser reeleito, não foi bem, foi na parte da educação. Na parte da educação, a gente tem um gap enorme e foi reduzido em muito os valores do ProUni e do FIES, que são importantes para financiar tanta gente que quer estudar e não tem recursos. Mas, tirando isso, foi muito bem e o mercado gosta de continuidade. O Paulo Guedes é uma pessoa, apesar de alguns especialistas criticarem ele, é fácil a gente criticar da nossa mesa num asset com ar-condicionado. Senta em Brasília, que é muito calor, e você vai ver o quão duro é ser ministro da Economia ou ser presidente do Banco Central. Então, eu avalio que a continuidade é a preferência do mercado, até porque, do ponto de vista estritamente analítico, o Lula não divulgou o plano econômico dele. Isso daí é inadmissível. É a mesma coisa de ter um IPO e a diretoria não contar nada, a gente não saber qual que é o futuro, se vai investir, se vai colocar dinheiro no bolso do acionista, o que vai fazer. Então, e a gente não sabe também quem seria o ministro da Fazenda dele. Eu acho que ele está devendo essa parte, tanto é que ontem tinha alguns empresários que apoiam a Simone Tebet falando no Jornal Estado de São Paulo que o Lula precisava mostrar o plano de governo dele. Isso daí é fundamental em qualquer candidatura, seja o primeiro colocado, segundo ou terceiro ou quarto, como foi o caso do Ciro. A sociedade precisa saber qual é o plano econômico do Lula para ver se gosta e o que vai fazer. A entrevista daquele economista, que é o principal economista que está ajudando o Lula, que é da Unicamp, eu sempre esqueço o nome dele, a entrevista dele no Jornal do Estado de São Paulo preocupa, porque é aquele negócio de não ter teto de gastos, investir dinheiro em infraestrutura. O governo não precisa investir dinheiro em infraestrutura, o que o governo precisa é dar concessões para o setor privado investir em infraestrutura. O governo precisa investir no social, que é uma coisa que também eles querem fazer, mas é fundamental ter uma clareza, o que vai fazer com a Petrobras, o que vai fazer com o Banco do Brasil, o que vai fazer com o setor elétrico. Então, eu como participante do mercado financeiro, estou esperando o plano econômico do Lula e, de preferência, quem seria o primeiro-ministro, para poder avaliar se é positivo ou não para os investimentos. Certo. O Flávio, acho que é o Guilherme Melo, né, que você estava comentando aí, que é o economista. Isso, da Unicamp, né? Isso, o Guilherme Melo. Isso. Ele que costuma, né, dar algumas declarações, se encontrou, inclusive, recentemente com vários empresários aqui da Faria Lima e tudo mais. E aí, nesse sentido, né, Flávio, a gente vê Armínio Fraga indicando voto no Lula, a gente vê outras pessoas até conhecidas até do mercado financeiro, Henrique Meirelles, indicando voto no Lula. Presidente Jair Bolsonaro fazendo outra movimentação ali, buscando apoio mais político e, como você falou, né, essa eleição aqui está como uma final de Libertadores, tem os pesos ali, e aí a pergunta seria se o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um nó tático ali, tentando fazer alguma movimentação mais específica. E o que também, né, restaria para a economia no pós-eleição, porque a gente tem falado bastante sobre a questão fiscal, né, muitos auxílios sendo colocados ou prometidos, e aí ano que vem poderia ter algum problema
em relação ao fiscal, endividamento, de onde sairia dinheiro para pagar tantos benefícios propostos de lado a lado, né? Tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Isso é uma preocupação do mercado financeiro, é uma coisa que precisa ser colocada com mais clareza nessa reta final de eleição, de lado a lado, para a gente poder ter uma percepção melhor do que vai acontecer no ano que vem, já que esse ano a gente está com uma economia até saudável pelos indicadores, só que a preocupação é ano que vem, né, Flávio? Como que você está vendo essa situação? Então, eu acho que existe um exagero de preocupações. Tá. Se a gente pegar um ano atrás tinha banco prevendo queda do PIB de 0,5%. O PIB vai dar pelo menos 2,5%. Os economistas, no geral, eles são bem pessimistas. O economista, ele aprende a fazer a conta. Eu não sou economista, eu sou financista, formado em administração, professor de valuation na Unesp. Eu acho que há uma preocupação, a preocupação é válida, mas não significa que a gente vai ter um ano ruim. Eu falava no começo do ano, nos programas que eu faço aqui na Levante para os assinantes e para o público em geral, eu falava, eu duvido que o PIB vai cair, eu duvido que vai dar menos de 1%. O Brasil, ele só cresce 0,5% quando tem crise. Ex-pandemia, óbvio, mas quando tem crise, quando está horrível, cresce 0,5%, porque a gente tem muita gente querendo trabalhar, muita empresa querendo crescer, e a empresa e as pessoas não ficam olhando se o déficit fiscal vai ser 50 bilhões ou 200 bilhões. É óbvio que incomoda qualquer economista e empresário um déficit fiscal de 200 bilhões. Só que as contas públicas surpreenderam positivamente esse ano, e por que não pode surpreender positivamente o ano que vem? Mesma coisa com a inflação. Em maio, tinha gente projetando 10% para o ano. Vai fechar em 5,5%. Da mesma forma que reclamam dos institutos de pesquisa, que eu também acho que fizeram um trabalho muito ruim em praticamente todos os candidatos, e principalmente governador e senador, e eu também critico quem projeta 10% em maio de inflação e vai dar 5%. Então, a preocupação existe, o mercado financeiro ele é preocupado, sempre. Desde que eu comecei em 1984, o mercado financeiro é preocupado e vai dar problema logo ali. Vai acabar o mundo daqui a um ano. A gente sabe que o mundo não vai acabar e não acabou. Quem é investidor, e eu trabalho com investidor, eu faço conta e projeção e recomendação para investidor. Quem foi comprando ao longo dos anos, ficando e aguentando os períodos mais difíceis, pandemia, governo Dilma, crise de 2008, está rico hoje. Está rico. É só pegar o caso do Barsi e da Luiz Barsi, minha amiga. Eles estão aí. Eles compram quando tem crise, eles não vendem quando tem crise. Veja se tem algum economista que ficou rico com ações. Não tem, porque eles sempre estão vendo o pior cenário. Eles são muito importantes porque eles avisam com antecedência que pode dar muito errado se a gente for para um determinado caminho. Eu gosto de muitos economistas, do Pastore, do Schwartzman, da Helena Landau, leio todos, respeito todos, eles têm a função deles, o Marcos de Lisboa, mas o próprio Armínio Fraga, mas acaba não ocorrendo cenários péssimos. Então, eu acho que é um ponto de preocupação, mas uma coisa muito importante para o investidor é que a gente não compra déficit fiscal, não existe ação déficit fiscal.
O investidor compra resultado, receita, EBITDA, lucro, dividendo da Petrobras, da Vale, da ASTET, da Transição Paulista, da Isacetep, da Suzano, do Itaú. E é isso, é esse o foco. Essas empresas ganham dinheiro com PIB a 4% de alta, 2% de alta, meio de alta, e até vão bem em recessão. Então, o investidor, que é a maioria das pessoas que ouvem o BMC News provavelmente são investidores, eles têm que separar o joio do trigo. Quantas pessoas que não falaram que quando o juros chegasse a 13,75 não ia ter investidor em bolsa e a bolsa ia estar abaixo de 90 mil? A Goldman Sachs falou em junho, quando o petróleo bateu $120, que ele ia bater $150, depois 200. Quanto está o petróleo? 90? Então, tem que ter muita calma nessa hora, ouvir todo mundo que vem falar na BMC News o dia inteiro e continuar investido. E quando tiver períodos de muito pessimismo, vai lá e compra mais um pouco. E sempre mirar o longo prazo e as empresas de fundamentos fortes. Você não vai botar o dinheiro como não botou em OGX, em Cash, em IRB, mas você vai pôr dinheiro em Itaú, quando cair, em Bradesco, em Petrobras, em Vale, em Suzano. Então, eu acho que a gente tem que ver isso. Na segunda-feira, quando eu fiz o programa aqui para os assinantes, eu falei, os governos vêm, voltam, vêm novos governantes e as empresas continuam. As empresas estão aí para durar 100, 200 anos. O Itaú vai durar mais 100, 200, 300 anos. Continua dando lucro. Então é isso que a gente compra. E não um governo ou uma eleição. E eu também falo, cuidado nas apostas para o resultado da eleição. Teve gente que comprou Cogna e Dux na sexta-feira e vendeu Petrobras e Banco do Brasil. Então, muito cuidado com trades de 1-2 dias ou de resultado de eleição. Ninguém sabe o resultado de uma eleição, até porque não é só culpa dos institutos, as pessoas não querem falar, as pessoas decidem um dia ou 2 antes, a amostra é muito pequena. Então, continue investido nessas grandes empresas, ouça todo mundo, mas se cair, compra mais um pouco. Se subir, comemore e continua investido. Tá certo. Flávio, sempre bom ouvir essas análises, assim, esses conselhos. Principalmente, né, você falou, ouvir quem vem aqui na BMC e ouvir também quem tem bastante tempo de mercado, quem tem conhecimento e passou por algumas crises também, como certamente você passou, viu 2008, viu crise das .com, viu uma série de problemas aí, o mundo seguiu, sacudiu a poeira, levantou e hoje estamos bem maiores do que estávamos há um tempo atrás. Muito e tem bom, uma coisa tem uma coisa muito importante que o investidor tem que ter em mente: a bolha já estourou. Eu vou contar quando estourou a bolha no Brasil, quando estourou nos Estados Unidos. A bolha estourou no Brasil em junho de 21, quando a gente bateu, acho que foi dia 7 de junho, a gente bateu 129 mil, 130 mil. Dali para cá, murchou a bolha. Magalu ajustou, via todas aquelas que estavam muito inchadas, ajustaram. Magalu, Via, Cash, IRB, CVC, Azul, Gol, e vai lá. Essas murcharam. Agora, elas estão em preços muito mais razoáveis. A bolha do Nasdaq estourou dia 19 de novembro de 21. O Nasdaq bateu 16 mil pontos. Quem que murchou? Netflix, Tesla, Apple,
Caiu um pouco, caiu Microsoft, Amazon, mas vai voltar, porque Meta, mas essas três grandes, Amazon, Google e Apple e Google, as três são muito fortes. Vai ter recessão nos Estados Unidos. Recessão de quanto? 1%? Isso não é recessão. O mercado americano e a economia americana tem uma coisa que nenhum lugar tem. Ela foi feita para dar certo. Todas as decisões que o Banco Central, o Fed, o presidente, o secretário do Tesouro, o secretário da Economia faz é para dar certo. E quem incha demais, que nem Tesla e Netflix, dá uma murchada e depois vai. O mercado americano tem tendência secular de alta. Então, é só um ajuste. Não vai ter 2008 de novo. A bolha já murchou. O Fed avisou que vai aumentar juros. O mercado vai se ajustando. E você acha que o americano vai tirar o dinheiro da Apple para comprar um título de 10 anos para ganhar 4 ao ano, 3,5? Não vai. Isso é nada. Isso ele ganha em dividendos. E ainda a ação sobe. Então, já murchou a bolha. 2023, eu tenho uma visão muito otimista para 2023 para todas as bolsas. Porque o problema dos mercados são as catástrofes que ninguém esperava. Segundo semestre de 2008 e pandemia. Aí sim, aí você tem aquela queda de 20% num mês. O que os meus clientes fizeram? Compraram depois dos 20% de queda. Ninguém vendeu. Quer ver outra bolha que murchou? Criptomoeda. Criptomoeda murchou a bolha. Quanto bateu o Bitcoin? Eu não acompanho tanto, mas eu acho que bateu $60 mil. 64, não lembro direito. Por aí. 64, tá 20, já estourou a bolha. Já estourou. Agora, então, a gente já passou a grande fase de ajuste. Não vai ter uma... Você pode ter um mês que a bolsa vai de 120 mil para 110, 108 mil, porque aconteceu alguma coisa. E tem uma coisa que também todo mundo esquece. O quarto trimestre, em todas as bolsas do mundo, é o trimestre estatisticamente que mais sobe a bolsa. Se você pegar 25 anos de mercado, a bolsa sobe mais no quarto tri, no primeiro, cai no segundo e fica de lado no terceiro. Por quê? Porque tem vários motivos, mas... E outra, todo começo de governo, mesmo que seja o Lula, tem aquele otimismo. Eu lembro quando o Temer entrou, depois da Dilma, aquele monte de gente do Centrão atrás, todo mundo, gente desconfiada. A bolsa subiu uns 2, 3 meses. Depois vem, entendeu? A realidade. Putz, sabe, não é tanto assim. Óbvio, teve o Joesley Day lá na frente e acabou com a festa. Mas esse período, quarto trimestre, primeiro trimestre, e principalmente novo governo, você já pensou, se o Lula é eleito, ele coloca o Meirelles e o Pércio Arida, que foi pro lado dele, e o Armínio no Banco Central? O mercado sobe. Não interessa teto de gastos, que em vez de ter 50 bi de déficit, vai ter 120. E outra, eu gosto muito do Auxílio Brasil. O Brasil, a gente viu muito que na pandemia, é um país muito desigual e com muita gente pobre. Então, o Auxílio Brasil não é esmola, é uma coisa socialmente necessária.
entendeu? Eu topo tirar R$600 todo dia do que eu recebo e dar para uma família. Imagine, então, milhões de brasileiros que ganham o que eu ganho, um pouco mais, bem mais, se não pode dar. Essas pessoas estão passando fome. É muito triste. A gente viu no primeiro semestre, a TV mostrou várias vezes gente fazendo fila. A Globo mostrou quase todo dia tudo vazio, a pessoa só tem arroz e macarrão, ou nem tem isso. Precisa. Auxílio Brasil tem que ser uma política de Estado, não de governo. Tem que ser assim, ad eterno. E essas pessoas pode ser que a economia crescendo, elas saiam disso daí. Maravilha. É isso. Tá ótimo. Foi muito boa essa conversa, viu, Flávio? Obrigado por participar aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo e volte sempre, viu? As portas sempre abertas aí para você, todo o time da Levante. Um abraço, ótima quarta para você. Eu que agradeço, gosto muito de vocês, é sempre muito bom. Um abraço para a Paula, para o Saravalli, para você, a conversa foi ótima, muito obrigado. Valeu. Bom dia. Flávio Conde, analista de ações da Levante aqui conosco, um papo